A mordomia do corpo. Os filhos de Deus são mordomos de si mesmos, devendo amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 7. Os cristãos têm o privilégio de desenvolver as suas faculdades físicas e mentais da melhor maneira que lhes seja possível, e aproveitando todas as oportunidades para fazer. Procedendo deste modo, dão glória a Deus e podem ser uma bênção maior para os seus semelhantes. Exemplo do dízimo. Dizimar é uma prática aceita em toda a Bíblia. Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Agindo assim, reconheceu o sacerdócio divino Melquisedeque e mostrou que estava bem familiarizado com esta instituição sagrada. Esta referência casual ao dízimo indica que já era um costume estabelecido naquela época remota. Evidentemente, Jacó também compreendeu o dever de dizimar quando era um exilado e fugitivo. Fez um voto ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. E depois do êxodo, quando Israel se estabeleceu como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como instituição divina, da qual dependia a prosperidade de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32. Números capítulo 18, versículo 24 a 26 e 28. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, 11 e 17. Longe de abolir esta instituição, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dízimo e condenou aqueles que violavam o seu espírito. Mateus capítulo 23, versículo 23. Enquanto as leis cerimoniais que regulavam as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, acabaram na sua morte, o dízimo não. Sendo o pai de todos os crentes, Abraão é para os cristãos o modelo do pagamento do dízimo. Assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, também os crentes do Novo Testamento dão o dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 22. A mordomia do templo. Como mordomos fiéis, glorificamos a Deus pelo modo como empregamos o templo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. A Bíblia admoesta-nos a não nos comportarmos como necios, mas como sábios, remindo o tempo, enquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Como Jesus temos de tratar dos negócios do nosso Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. Porque o tempo é um dom de Deus. Cada minuto é precioso. É dado para a formação do caráter para a vida eterna. A mordomia fiel do nosso tempo significa usá-lo para aprender a conhecer o nosso Senhor, para ajudar os nossos semelhantes e para partilhar o Evangelho. Quando na criação Deus nos deu o tempo e reservou o sábado do sétimo dia como tempo santo para a comunhão com Ele. No entanto, deixou 6 dias para a família humana sem entregar a ocupações úteis. Exemplo do dízimo. Dizimar é uma prática aceita em toda a Bíblia. Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Agindo assim, reconheceu o sacerdócio divino Melquisedeque e mostrou que estava bem familiarizado com esta instituição sagrada. Esta referência casual ao dízimo indica que já era
já era um costume estabelecido naquela época remota. Evidentemente Jacó também compreendeu o dever de dizimar, quando era um exilado e fugitivo. Fez um voto ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. E depois do êxodo, quando Israel se estabeleceu como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como instituição divina, da qual dependia a prosperidade de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32. Números capítulo 18, versículo 24 a 26 e 28. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, 11 e 17. Longe de abolir esta instituição, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dízimo e condenou aqueles que violavam o seu espírito. Mateus capítulo 23, versículo 23. Enquanto as leis cerimoniais que regulavam as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, acabaram na sua morte, o dízimo não. Sendo o pai de todos os crentes, Abraão é para os cristãos o modelo do pagamento do dízimo. Assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, também os crentes do Novo Testamento dão o dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 22. Exemplo do dízimo. Dizimar é uma prática aceita em toda a Bíblia. Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Agindo assim, reconheceu o sacerdócio divino Melquisedeque e mostrou que estava bem familiarizado com esta instituição sagrada. Esta referência casual ao dízimo indica que já era um costume estabelecido naquela época remota. Evidentemente Jacó também compreendeu o dever de dizimar, quando era um exilado e fugitivo. Fez um voto ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. E depois do êxodo, quando Israel se estabeleceu como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como instituição divina, da qual dependia a prosperidade de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32. Números capítulo 18, versículo 24 a 26 e 28. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, 11 e 17. Longe de abolir esta instituição, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dízimo e condenou aqueles que violavam o seu espírito. Mateus capítulo 23, versículo 23. Enquanto as leis cerimoniais que regulavam as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, acabaram na sua morte, o dízimo não. Sendo o pai de todos os crentes, Abraão é para os cristãos o modelo do pagamento do dízimo. Assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, também os crentes do Novo Testamento dão o dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 22. A mordomia do templo. Como mordomos fiéis, glorificamos a Deus pelo modo como empregamos o templo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. A Bíblia admoesta-nos a não nos comportarmos como os necios, mas como sábios, remindo o tempo, enquanto os dias são maus.
Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Como Jesus temos de tratar dos negócios do nosso Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. Porque o tempo é um dom de Deus. Cada minuto é precioso. É dado para a formação do caráter para a vida eterna. A mordomia fiel do nosso tempo significa usá-lo para aprender a conhecer o nosso Senhor, para ajudar os nossos semelhantes e para partilhar o Evangelho. Quando na criação Deus nos deu o tempo que reservou o sábado do sétimo dia como tempo santo para a comunhão com Ele. No entanto, deixou 6 dias para a família humana se entregar a ocupações úteis.